Olá, tudo bom? Vamos falar mais uma vez sobre plágio. Plágio é realmente aquela coisa que anda tirando o sono da gente na produção acadêmica. Isso porque esses programas que fazem essa contabilização, essa indicação de plágio, acabam por nortear a gente a novos costumes. Existe sim aquele plágio inocente e algumas técnicas que a gente tem que adotar para que os programas não acusem o nosso trabalho de plágio. Então, nós temos duas questões aqui que eu achei super pertinente. Primeiro, MCS Barroso. Minha pergunta é: quais são os aspectos que validam um artigo com o tema? Por exemplo, análise da obra do fulano. Se o artigo vai quase todo construído com a ideia em cima da fala do autor da obra. A dúvida surgiu pelo item falado no vídeo, que é aquele vídeo sobre plágio inocente que nós já fizemos e deixamos aqui no canal. Então, vamos lá. Vou chamar você de Barroso pelo último nome. É muito pertinente. Como que funcionam esses artigos? Então, a gente vai pega um livro, tá? Então, por exemplo, eu vou estudar a Foucault, as épocas de Foucault, e vou analisar o livro de um determinado período que ele escreveu. E aí, eu começo a falar sobre esse livro. Você vai usar da mesma forma como se você fizesse citação direta. Por exemplo, embora você vá analisar o livro, o que vai acontecer? Existem falas ou existem partes dos livros que você vai colocar a mesma coisa, diminuir a letra, colocar em recuo, diminuir o espaço, citar a página e aí você vai fazer uma análise. Essa análise não pode ser do autor analisando ele próprio, como eu já vi algumas tentativas sem fundamento algum. Essa análise é análise da sua percepção baseada em outras obras. Por exemplo, a gente está falando do Foucault. No livro de tal livro, tal, escrito isso, ele adota uma segunda fase. Segundo fulano de tal, essa segunda fase vem disso. Então, embora você vá analisar, e a obra é desse autor, o que vai acontecer? Você vai analisar também sobre a perspectiva de outros autores, construindo a sua linha de pesquisa, tá ok? O outro caso é do Josué HD. Ele colocou o seguinte: eu tenho uma dúvida. Vou fazer um artigo científico sobre impactos econômicos do coronavírus nas construções civis do Brasil. Como faço para citar dados e informações importantes sem que seja plágio? Nesse caso, Josué, o que você vai fazer? Provavelmente você vai começar. O coronavírus é um vírus vindo de Wuhan, na China, blá blá blá, no segundo semestre de 2019. Tem um monte de gente citando isso. Já está virando até conhecimento geral. Então, você vai pegar algumas dessas pessoas e vai citar. Aí você vai colocar, de acordo com os dados da associação, não sei que lá, algum órgão aí que controla, algum dado oficial que você possa falar dos impactos, as obras caíram, ou o rendimento caíram X, Y, Z. Se você precisar de algum gráfico, alguma fonte que você não vá fazer e você encontre nesses sites oficiais, você pode colocar, só que você cita o nome do quadro, ou do gráfico, ou da figura, e a fonte, que é o nome do site. Então, você percebe que você vai, sim, utilizando fontes específicas, fontes importantes. Só que você vai fazer uma forma de citação, direta ou indireta, e vai construindo a sua linha de pensamento. Todo o seu material, ainda que seja recente, ele deve vir fundamentado em fontes, tá? Embasamentos teóricos e também de dados, como nesse caso que você citou aqui. Só que os números, eles vão vir
na construção de um texto. Então, note, embora seja citado dentro de fontes governamentais, da situação que a gente está tendo, você está construindo uma ideia, que nesse caso seu, tanto o seu, Josué, quanto da Barroso, tratam-se de ideias que vocês vão estar explorando em cima de outros materiais. Nesse caso, não importa se você vai analisar uma obra ou não importa se você vai fazer um artigo bem atual. O que importa é você citar, construir essa ideia de acordo com suas percepções, de acordo com sua titulação, com o seu direcionamento, tomando todo o cuidado do desenvolvimento de um estudo científico e citando as fontes que você vai usar. É isso que o programa antiplágio vai detectar. O que pode acontecer nesses casos é justamente esquecer de fazer a citação direta, no caso de você analisar a obra. E essa citação direta, quando você está analisando uma obra, Barroso, é bem importante, porque existem artigos que eu já vi que vão fazer o seguinte, na obra de fulano de tal diz isso, só que não mostra onde diz. Isso deixa o artigo muito xoxo, muito sem embasamento, porque não tem como a pessoa ir atrás da obra, saber que parte que ela colocou isso, e ficam só posicionamentos contraditórios. E a construção do pensamento individual, ela, como o próprio nome diz, ela vem de uma construção individual de fatores, que pode diferenciar uma visão da outra. Por isso que é importante, quando você vai adotar o seu ponto de vista, dizer da onde que você tirou, até mesmo para que não fique aquela questão vazia de, mas quem é ela para falar isso, ou quem é ele para falar isso. Isso é muito importante, faz sim, faz parte do princípio científico, faz parte do princípio de que o seu material é um material científico e obedeceu normas científicas, como essa do embasamento teórico. Então, tanto um caso como o outro, você percebe que faz totalmente claro e sentido a questão de você não precisar recorrer a qualquer espécie de plágio, mas sim adotar no seu padrão de pensamento, na sua sistematização, uma forma correta de citação, tá certo? Eu espero ter auxiliado vocês nessa questão de plágio, que é uma questão tão importante, é uma questão que tira o sono de muita gente, e por isso que a gente preparou uma sequência de vídeo aqui para vocês, somente falando de plágio, sobre coisas e atitudes que possam impulsionar, ou que possam identificar uma questão de plágio. Mais uma coisa, nós estamos fazendo vários formatos de vídeos e respondendo as questões de vocês, como eu sempre falo, de uma pessoa pode ser a dúvida e certamente será de outras pessoas. Por isso a gente passou também a ler um pouquinho as dúvidas para que vocês, ao estarem assistindo, consigam identificar, puxa, já tive essa dúvida, puxa, como que faz isso? E auxiliar muitas pessoas também nessas dúvidas. Plágio, pessoal, é uma questão que vale a pena vocês investigarem, porque pode prejudicar o currículo de vocês. Uma pessoa que é acusada como fazendo algum tipo de plágio, mesmo que seja pequeno, pode ser muito ruim, pode ser muito negativo na questão da imagem da pessoa e no próprio currículo, quanto a ser rechaçado, a questão da contratação também. Então, isso é uma coisa que é sempre bom vocês estarem se policiando, se estarem não só se policiando, mas entendendo o que são identificados como sendo plágio, porque realmente algumas coisinhas têm mudado nos últimos anos, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima!